alagoano de 2011 da Coca-Cola e vice-campeão alagoano da Copa Coca-Cola também. Fora os títulos, né, assim, no Nordeste, né, como Copa Ouro, Copa Revelação, na Paraíba, Copa Ouro, a Copa lá no Nordeste também, foi a Copa Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui hoje é domingo, 27 de abril de 2025. Então, pessoal, como sempre foi planejado, né, há dias que eu vim aqui para fazer aqui uma entrevista em relação ao nosso coordenador do projeto Escolinha Dias e Craque, aqui do município de Joaquim Gomes, Alagoas. Então, pessoal, hoje chegou o dia, né, e a gente vamos aqui com o nosso Marcelo Dias, como assim é chamado. Hoje nós vamos falar um pouco, né, perguntar para ele vai falar para nós sobre a sua trajetória esportiva, né, como foi que ele chegou aqui em Joaquim Gomes, como foi que ele, o que incentivou ele a seguir essa carreira desde a sua infância, né, Dias? Exatamente. Então isso aí tudo hoje vai estar aí no nosso canal Joaquim Gomes em Foco. É o canal aqui que estamos sempre aqui correndo aqui, né, suando a camisa para a gente buscar essas informações que realmente não tem, pessoal, não tem todas as informações que o povo quer saber, né, dos veteranos do esporte, político, né, que já peguei entrevista com o vereador, veterano, ex-vereador, né, como o seu Nino, como o Tenete, né, e hoje chegou o dia do Marcelo Dias, que é o coordenador, né, Marcelo? Fale para nós aí. Ô Marcelo, como foi aí, o que foi que incentivou na sua infância a você a seguir essa carreira, Marcelo? Em primeiro lugar, quero agradecer o Joaquim Gomes em Foco por estar aqui presente e fazendo essa matéria, que é uma matéria que tem muita gente que tem interrogação, né? Não sabe como iniciou o projeto Dias de Craque. Eu sou filho aqui de Joaquim Gomes, eu saí daqui aos 15 anos de idade, onde joguei em várias equipes do futebol brasileiro, aqui em Alagoas, CRB, São Domingos, Ferroviário, futebol paraibano, futebol pernambucano. Só vou falar aqui os clubes muito, futebol cearense, piauiense, futebol do Maranhão. Então aqui no Nordeste são 9 estados e eu joguei nos 9 estados como atleta profissional de futebol. Ô Marcelo, qual foi o primeiro time que você começou a jogar profissionalmente? Olha, aqui em Alagoas eu joguei só na base. Aí daqui profissionalmente, nosso primeiro time foi o Icasa em Juazeiro do Norte, Icasa do Ceará, que é um clube grande do estado do Ceará, que me deu essa primeira oportunidade como atleta profissional. Isso... eu iniciei a minha carreira como jogador de futebol aos 15 anos, né, na base, passa por infantil, juvenil, que naquele tempo, Everaldo, era infantil, juvenil e juniores, né, que é o sub-20. Então, o Icasa, que é um clube cearense, que me deu essa oportunidade. Depois fui transferido para o Ceará Esporte, que já é de Fortaleza. E daí a gente deu sequência jogando nesse Brasilzão todo aí, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas. A gente parou de jogar em 2004 numa equipe do Maranhão, Imperatriz de Maranhão. E daí, quando o jogador para de jogar, ele fica como um peixe fora d'água, né? Porque o futebol está no sangue, porque foram 20 anos como atleta profissional. Então o jogador de futebol ele nunca está preparado para parar. Sempre dá aquele, o que é que eu vou fazer daí para frente? Aí quando eu parei, eu iniciei como observador técnico na época do Ceará, trabalhei em algumas empresas. E depois surgiu essa oportunidade de voltar aqui para Alagoas, que eu morava no Ceará, e voltar aqui para Alagoas, para minha cidade, né, minha terra natal, e ter essa ideia de abrir esse projeto que já tem 20 anos, né, cuidando da criança, do adolescente do nosso município. Ô Marcelo, aí 20 anos, aí fala um pouco quando você era criança, assim, você já sonhava ser um grande profissional como técnico hoje aqui da escolinha? Olha,
O futebol me proporcionou muita coisa, né, na vida. Tudo que eu tinha que fazer no futebol eu fiz. Né? Joguei em grandes estádios, né? Claro que a gente, como criança, sempre a gente tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Sempre tive sonho. E não é fácil, né? Eu perseverei muito, porque naquele tempo era mais difícil, não é como hoje, né? Hoje está muito fácil, hoje os clubes vêm até aqui, atrás de jogador, né? E naquele tempo não tinha isso, naquele tempo a gente tinha que correr atrás, o nível era muito alto. Você, para jogar numa base de um clube pequeno, você tinha que ter, né, força de vontade e potencial também, né? E é o segredo de tudo, né? Exatamente. E sempre eu tive um sonho, né? Eu assistia televisão, via os jogos, assistia os jogos CSA, CRB aqui no estádio. Eu sempre tinha aquela... E aí eu, como criança, sempre dentro de mim, eu digo, um dia eu vou chegar. Sempre tive esse sonho, agora não foi fácil. Mas muitas vezes eu saía até escondido, né? Porque meu pai, minha mãe não queria que me formasse em outra coisa, né? Fosse estudasse, fosse... Mas aí o futebol ele está no sangue desde criança e não me arrependo de nada. Se fosse para começar, eu começaria tudo de novo, porque o futebol ele está no sangue, né? Ele está no meu sangue. E eu vivi o futebol quando criança, eu joguei, participei das categorias de base, aproveitei todas as fases da minha vida, né? Aproveitei todas as categorias, desde sub-10 até sub-20, passei por todas essas etapas. E eu sempre falava, Everaldo, num dia que eu parasse de jogar futebol, eu iria ser treinador de futebol. E tive muitos convites, né? Mas aí, como eu voltei aqui para minha cidade, me rendi, né? Não saí mais daqui, já são 20 anos que a gente está aqui com esse trabalho, mas muito feliz que a gente sempre tenta ajudar as pessoas da melhor forma. Ô Marcelo, e você já chegou a ver os veteranos da seleção, né? Como o Zico, né? A gente viu você conversando com o Zico no Rio de Janeiro, né? Tal coisa, né? Você é um cara sempre influenciado no esporte, né, Marcelo? Exato. Eu, como jogador de futebol, né, eu joguei uma Copa do Brasil e joguei contra o Palmeiras. Eu era zagueiro e o ataque do Palmeiras era Paulo Nunes, Zinho, né, que aquele foi de seleção brasileira, e Edmundo. Então são jogadores tudo de seleção brasileira. E eu tive a oportunidade, o futebol me deu essa oportunidade de jogar contra esses caras. Como joguei várias vezes contra jogadores de seleção brasileira, né? Porque eu jogava em clube, como tinha a Copa do Brasil, sempre a gente se enfrentava naquele tempo, que o futebol não tinha essa história hoje do VAR, né? Hoje o futebol era aquele futebol raiz. Então o futebol me deu essa oportunidade, como você falou aí, de bater um papo com o Zico, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, com a Marta. Sim. A gente foi campeão do Brasil, né? O projeto de Crédito foi campeão do Brasil em 2011, na Copa Coca-Cola, e na final da competição a gente participou de uma mesa redonda, né? Com esse pessoal, com o Zico, com Marta, com o Ronaldinho Gaúcho. Então, o futebol proporciona isso. Então, sou um cara realizado, né? Realizei todos os meus sonhos de ter sido um atleta profissional, e hoje a gente segue nessa luta aí. Eu sou muito feliz em trabalhar com o projeto, né? São 20 anos já na estrada. O Marcelo, aí é uma coisa que você tem um aspecto, um conteúdo que bem poucos aqui em Jockey Gomes sabem. Eu não sabia disso, que você conversou com... Eu vi o Zico, né, que fizeram o vídeo, né, que viralizou. Mas o Ronaldinho, esses outros jogadores, eu não sabia que você era jogador profissional, não sabia. Aí como é bom procurar, né, as pessoas, né? Pouca gente sabe disso aqui em Jockey Gomes. Eu não sabia. Eu não sabia que o Marcelo foi jogador profissional, eu não sabia nada disso. Jogamos. Esse futebol nordestino aí, a gente conhece todo, né? Esse futebol nordestino aí. Eu joguei nos 9 estados do Nordeste. E o futebol, Everaldo, ele dá, assim, ele dá um círculo de muita amizade, né? Amizade boa. Hoje muita gente também não sabe, existe o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Alagoas. E eu sou um dos diretores, né?
Temos o nosso presidente, que é o Bossato que jogou no Vasco, jogou no Atlético Paranaense, no Sport, jogou aqui em Alagoas, no CSA, CRB. E a gente está nesse meio aí. E sempre que a gente está em reunião, a gente conversa um pouco, né, das histórias do passado, onde a gente pode estar reunidos com o Peu, né, que jogou aqui no futebol alagoano, jogou no Flamengo, é amigo nosso. Como o Gilton, que é um zagueiro que jogou no Sport há muito tempo, que é de União dos Palmares. Temos o Lino, né, que jogou no CSA. Então a gente tem, o futebol ele proporciona isso, muitas amizades e contribui muito, né, para o nosso trabalho. A gente consegue também, através da nossa amizade, muitas coisas para engrandecer também o projeto. O Marcelo, é isso. Vemos aqui esse cenário aqui, né, que é muito bom para a gente fazer essa entrevista, foi muito legal. Essa taça aí, ela representa as vitórias que vocês conquistaram, foi através agora desse projeto? Exatamente, Everaldo. Aqui, como vocês estão vendo aqui, temos aproximadamente mais de 300 troféus, né? Tem troféu que todos os troféus são valiosos, né? Independente da competição. Nós temos o troféu aí da Coca-Cola, que é brasileiro, né? Mas temos outro aí como Copa do Nordeste, como Copa Revelação do Nordeste, como os campeonatos do SESI, enfim, e outras competições a nível de Norte e Nordeste. Então, essas premiações que estão aqui, ela representa muita coisa, né, para nós, que é um fruto do nosso trabalho, dos nossos atletas, que são atletas Joaquim Gomes. Então essa galeria aqui, como você está vendo, Everaldo, ela representa muito, porque aqui cada título desse, como eu falei, cada troféu desse, ele tem a sua importância. E a gente dá muito valor, né, porque foram conseguidos pelos atletas aqui da nossa cidade, com muito esforço, muito suor, né? Porque você sabe, né, o futebol ele tem uma disputa. Então, isso aqui é um acervo que ele é do povo, né? Ele é do município, ele não é nosso, ele é do município. Então, a gente guarda com muito orgulho, porque cada troféu desse, ele tem uma história. Isso. Então, Marcelo, durante esses 20 anos, fala um pouco para nós sobre essa escolinha Dias e Crack. Quando o primeiro aluno que se tornou-se um jogador profissional. Na verdade, aqui teve vários, né? Teve vários atletas que teve oportunidade. Então a gente teve aqui, ó, o Elias jogou em grandes clubes, Flamengo, na base, né? Na base. Quando eu falo base é sub-15, sub-20, sub-17. O Elias, ele jogou no Flamengo, no Bahia, no Atlético do Paraná, Atlético Mineiro. Então o jogador Joaquim Gomes, Domazinho, um atleta que esteve na base do Palmeiras, né, do Bahia. O Yuri, que é um atleta também que foi formado aqui, que teve no Vitória da Bahia, em grandes clubes do futebol brasileiro. O Wesley também chegou até a base do Vasco, do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem o Davi, né, que jogou na base do Fortaleza, chegou até a jogar no time profissional. E hoje o Davi é um garoto aqui da Cacimba, ele é um profissional hoje do futebol. Hoje ele reside em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, o Davi, ele é cria do projeto Dias de Crack. Temos também o Anderson Alagoano, né, que é um atleta hoje que ele está em Manaus, tá defendendo um clube lá no futebol amazonense, mas jogou em vários clubes já do futebol brasileiro. E como outros, né, o Matheus, que agora há pouco estava disputando o Campeonato Paulista pela equipe do SCA Brasil. E vários outros, que agora me falha a memória porque são 20 anos e estou esquecendo de alguém aqui, mas foram muitos atletas, o Wilson, né, que jogou no Corinthians Alagoano, tivemos aqui mais o Tião, também que jogou no Corinthians Alagoano, o Ibe, que jogou no Corinthians Alagoano, o Asa, no Vitória da Bahia. Então, esses 20 anos foram muitos atletas, né, que surgiram aqui no projeto, graças ao projeto Dias de Crack. Ô Marcelo, qual é o lado ruim e o lado bom do esporte? Olha, tem algum lado ruim?
Um esporte... Para se tornar um aluno, para se tornar um profissional, porque é raro, né? Exatamente. O esporte, se você for analisar direitinho no meu modo de ver, ele não tem lado ruim. Mas eu estou entendendo a tua pergunta aí. O lado ruim, porque tem que pagar preço, né? O atleta tem que treinar, e treinar dói. Então hoje a gente vê os atletas, eles são muito desestimulados por meio de rede social, por meio de outras, de outros atrativos, né, que tem hoje no mundo virtual, como a rede social, e outras coisas mais que o atleta, que o jovem, né, que a criança hoje, no meu tempo não tinha isso, né, no meu tempo nem não tinha essa facilidade, né. O atleta ele tem que dormir cedo, o atleta ele tem que pagar preço, porque dá para fazer as duas coisas, dá para estudar e dá para ser jogador de futebol. Então hoje os meninos, essa pergunta que você falou aí, o lado ruim é que o atleta hoje, o iniciante, ele é muito escorado para treinar, ele não tem aquele prazer de treinar. Eu não era um jogador excepcional, mas eu gostava. As minhas limitações no futebol, eu tirava ela com trabalho físico, nos treinos, com força, com dedicação. Então por isso que eu vinguei e consegui fazer um contrato profissional. Então o que eu vejo hoje, o lado ruim do futebol, é o atleta não gostar de treinar. Ô Marcelo, hoje, como você falou, é o futebol raiz, né? Hoje tem uma diferença, hoje com essa influência do digital, né? Que a maioria das crianças hoje só quer estar no celular, né? Só quer estar no... Ainda que venha treinar, mas quando chega em casa vai para o celular, vai para aquela, né? Fica desfocado, podemos dizer assim, né? Qual é a diferença hoje, Marcelo, do esporte raiz para o esporte hoje com essa era digital? Qual é o segredo para hoje? Qual o recado que você dá para uma criança, um jovem, se tornar-se um raiz, como antigamente? Se tornar-se um jogador bom, raiz. Olha, Veraldo, o espelho disso aí é a nossa seleção brasileira, né? Hoje não tem mais o garoto moleque, aquele futebol que se jogava na rua, né? Aquela travinha, Você fazia a tabela com poste, no buraco, a travinha. Então hoje você tirou muito isso. Hoje os campos das grandes cidades, hoje acabou, né, velho? Acabou. Você vê que em Maceió não tem mais campo, é tudo campo reduzido, é campo sintético, né? Fut7. Então hoje se coloca um garoto no Fut7, ele vai treinar num campo sintético, todo equipado, o garoto não rala, o garoto nunca levou uma topada, nunca arrancou a unha. Eu não estou dizendo que isso, mas no nosso tempo era assim, né? Porque na verdade hoje, como eu falei, hoje tem muito divertimento para a criança, né? Tanto nas redes sociais. Acomodismo, né? Comodismo, exatamente. Então hoje o garoto, ele não tem mais aquele foco, né? aquela vontade, né? De ser jogador de futebol, né? De ser aquele atleta focado, que gosta, que o brinquedo dele seja o futebol. Então hoje existe outro tipo de brinquedo hoje, de se brincar hoje com a garotada, né? Você vê que hoje tem muito mecanismo aí de brincadeira através das redes sociais, através da internet, enfim. O garoto hoje, ele está muito acomodado. Você vê hoje na criança, hoje muita obesidade, né? Os garotos hoje muito acima do peso por conta que não tem mais aquela alegria de brincar de bola na rua, né? Que se brincava de bola na rua antigamente. Eu lembro que a minha mãe, ela ficava andando a cidade toda me procurando, e eu estava num campinho de futebol, estava no meio da rua fazendo aquele joguinho com os amigos. Então isso acabou no futebol, né? Hoje outros tempos, né? Não se faz mais o craque como fazia antigamente, né? A gente percebe isso. Aqui, pra você ter ideia, Veraldo, aqui em Joaquim Gomes, no passado, futebol amador aqui, tinha craque, tinha grandes jogadores aqui, se a gente for falar. E hoje, nos anos 80, né? Nos anos 80, né? E hoje a gente tem esse projeto aqui, dá essa oportunidade para o atleta treinar, realizar sonho. Você vê hoje Joaquim Gomes, ele está no cenário brasileiro, né? Através do projeto Terra de Craque, disputa a competição no Nordeste, né?
na Bahia, no Ceará, em Pernambuco. Agora mesmo a gente veio de uma competição lá do estado de Sergipe. E eu fico muito triste às vezes de tanta gente falar que o atleta tem que focar e o atleta não assimila isso, né? Ele não coloca isso na cabeça porque o futebol hoje, ele é uma fonte muito forte, porque um garoto desse ele pode mudar a vida dele e a vida de toda a família. Ô Marcelo, é como você falou, mas se for hoje em dia, se for puxar demais, a pessoa se torna como ignorante, né? Eu me lembro, Marcelo, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 11 anos, 13 anos, morava na zona rural. Aí, como a gente não era a era de pobreza, né? Era de pobreza, não tinha condições nem de comprar aquela bola canarinho, né? Você lembra daquela bola? Canarinho, nem condições tinha. O cara enrolava uma meia, botava, né, fazia uma bola, né, improvisava. Fazia uma bola, às vezes era a gente ia no pé de laranja, tirava uma laranja, coquinho, e saía jogando aquele peladeiro. Era muito arretado. E não tinha essa oportunidade. Você vê hoje, vem os observadores aqui, vem o pessoal do Palmeiras, né? Pessoal do São Paulo, você teve atleta nosso aqui que foi para São Paulo, né? São Paulo, para o Fluminense. Então hoje, os observadores estão vindo aqui. E no seu tempo, no meu, não tinha isso. A gente para sair daqui para, talvez, se fosse hoje, Joaquim Gomes tinha muito craque, né? Tinha ido para a seleção brasileira até. Porque tinha muita gente boa de futebol. Né? O garoto tinha aquele foco de querer ser jogador de futebol. E hoje a gente não vê mais isso, felizmente. Está acabando o futebol, não só na base, mas isso reflete no Brasil todo, né, Verão? A gente tira pela seleção. É o raiz, futebol raiz, né? Da infância da gente, raiz. Eu outro dia, eu vendo uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei, que ele é um treinador raiz, e ele falando que hoje os treinadores, ele manda o garoto pegar a bola e tocar. Então, antigamente, o garoto ele tinha aquela habilidade individual, que já nascia com ela, vinha de berço. Né? Como Pelé e outros, Zico e outros, né? Do nosso futebol aí, os caras já tinham aquela habilidade, só que os caras aprimoravam. O Zico, ele contando pra gente, Everaldo, terminava o treino, ele batia aproximadamente 300 faltas. Ele não tinha ninguém, nem goleiro, ele botava uma camisa lá na trave e acertava só lá na camisa. Por isso que quando chegava no jogo tinha aquela perfeição. Né? Hoje os atletas profissionais, se você for hoje aqui nos grandes clubes do nosso estado aí, os atletas quando termina o treino ele já sai correndo. Já vai pro celular, já vai para seus apartamentos. Videogame, né? Videogame. Então eles não tem mais aquela... E também, Verão, tem a questão hoje da parte física, né? No nosso tempo, a gente treinava muito, né? Fazia caminhada de longa distância, hoje não faz mais. Hoje não faz mais atividade. Hoje é academia. Né? O atleta hoje, no meu ver, ele treina pouco e rende pouco. Né? Eu vejo hoje assim, muito marketing, né, em cima da parte física. Né? E no nosso tempo não tinha isso. A gente fazia caminhada de 12 km até. Hoje não tem mais, hoje é proibido o atleta treinar. Hoje para um atleta, para se comprar um pão, você pega a moto e vai comprar um pão. Exatamente. E na época da gente, Marcelo, era a gente a gente ia pra roça, quando era de tardezinha, 3 horas, 4 horas, estava no terreiro batendo bola. Bola não, tudo tempo para comprar bola. Um laranja. Exatamente. É isso mesmo. Entendeu? Eu joguei muito com laranja, enchia botava a laranja dentro do saco, botava papel ou meia, alguma coisa assim. Arrancava a unha. E a alimentação, Marcelo, o que era? Banana verde, era banana, era macaxeira, batata, essas coisas. Frutas, né? Era as frutas saudáveis, né? Saudável. Hoje os meninos comem muito enlatado, né, velho? Enlatado, miojo, né? Os meninos vivem muito de enlatado e não tem força isso. Tem força, e a gente tinha força, né? A realidade é a realidade, né? Porque esporte, é como você falou, esporte raiz, na minha opinião, Marcelo, né? Esporte raiz ficou para trás, acabou, morreu. Hoje, né, aqui, não é discriminando não, mas né, é para a gente ver o exemplo da seleção dos anos 80, né, Marcelo? Exatamente. Para de hoje. Mudou tudo, né? Mudou tudo. A gente tira hoje até pela criação, né, Verão? A criação, você vê hoje o menino vai para a escola, ele vai mais no intuito de brincar, de bagunçar, de não ter respeito ao professor, né? Então acabou, né? Hoje os pais, eu me lembro que quando tinha uma reclamação minha, né? Acho que sua também na escola,
eu ficava apreensivo para chegar em casa, porque eu sabia que eu ia pro aperto. E hoje não tem mais aquele respeito, né, dos pais, né, de antigamente, os filhos com os pais com os filhos. Então não tem mais esse respeito. E no futebol não é diferente, né? O menino leva as coisas muito na brincadeira, né? Muito na graça. Ô Marcelo, e assim, como um cara que nem você, um cara de peso, né? Um cara de peso, um cara que é de raiz. Vai chegar dia, eu acho, na minha opinião, a garotada tem que aproveitar isso aí. Porque vai